A vida acaba nos proporcionando momentos desafiadores a todo instante. Como lidar com essas situações, como lidar com as perdas? Muitas vezes não estamos preparados para algumas perdas da vida, as perdas importantes da vida. Porque às vezes algumas pessoas me falam que na perda de um emprego, às vezes elas já estavam preparadas, né, para perder aquele emprego. E a partir daí, ou se prepararam, né, buscando outros meios, outras atividades para se manterem, ou estavam ali apenas também na expectativa de perder, e ali não foi nenhuma surpresa para com a pessoa. Mas o assunto que nos traz aqui é realmente quando essa perda ela acaba impactando negativamente no nosso modo de viver, no nosso modo de pensar. Então tem perdas de empregos, perdas de relacionamentos, perdas de entes queridos, tudo isso acaba acontecendo. São situações que a vida acaba nos proporcionando. Falando com uma colega há pouco, e daí ela citou, a vida é uma caixinha de surpresa, porque ela perdeu um ente querido, né, algumas semanas atrás, e daí ela citou isso. A vida realmente é uma caixinha de surpresas. É claro, né, muitas vezes, numa idade tão juvenil, tão jovem, a gente acaba perdendo algumas pessoas, perdendo algumas coisas que acabam nos impactando negativamente. E esse impactar negativamente, muitos me perguntam como lidar com a dor da perda, com o sofrimento advindo da perda de um ente querido. Como ajudar alguém que está passando por uma situação tal qual essa, que acaba muitas vezes impactando tanto que a pessoa não consegue seguir em frente, que a pessoa não consegue fazer mais nenhuma atividade, suas atividades habituais, a pessoa não consegue mais fazer porque o impacto foi gigantesco, e isso acaba realmente acontecendo. E é natural acontecer. Não se culpar diante dessas emoções, desses sentimentos que acabam vindo, porque muitas vezes quando há uma perda de um ente querido e a pessoa começa a chorar bastante, começa a se lamentar, muitas vezes o tempo vai passando, algumas semanas ou alguns meses, e os próprios familiares, alguns amigos, por exemplo, às vezes numa tentativa de ajudar, de acolher a pessoa, essas pessoas acabam dizendo, não precisa você ficar assim, não precisa chorar tanto, né? A vida continua. Então essas frases que poderiam, né, ou tinham o intuito advindo dessas pessoas de ajudar, essas frases acabam realmente atrapalhando, porque faz com que a pessoa não vivencie, né, essa dor. E não é que essa dor precisa ser vivenciada, como algumas teorias acabam falando, né? E aí outras pessoas que acabam não tendo uma ligação muito próxima com aquele parente, com aquela pessoa que se foi, ela acaba se sentindo culpada, porque ele era um parente, ele era da família, e de repente essa pessoa acabou não sentindo nada, e daí algumas pessoas vêm dizer, puxa, eu estou me sentindo muito mal porque eu não senti nada. Mas o sentir vai da ligação que você tem para com a pessoa. Quanto mais ligada à pessoa, quanto maior o sentimento de ligação para com a pessoa, maior o impacto realmente em nós. E o impacto realmente é negativo. Então, no momento da perda das pessoas, o importante é estar disposto a acolher o que vem do outro. Às vezes o outro vai esbravejar, às vezes o outro vai chorar, vai lamentar, né? Vai trazer para a mente alguns momentos importantes que passou com aquela pessoa, e em outros momentos vai trazer um sentimento realmente de culpa, porque não conseguiu dar atenção devida, não conseguiu atender uma demanda do outro, não conseguiu realmente fazer alguma coisa que o outro pediu uma vez, ou não conseguiu dar realmente aquela atenção necessária, ou aquela atenção que a pessoa acreditava que seria interessante dar a outra pessoa. Mas quanto mais atenção, quanto mais próximo nós tivermos, se tivermos esse pensamento de culpa, esse sentimento de culpa, nós iremos perceber que
quanto mais próximo não era suficiente, quanto mais doação, quanto mais nos doávamos para as pessoas, nós iremos perceber que o processo de culpa ele vai acreditar que aquilo foi pouco, foi insuficiente, deveria ter sido mais. Então isso sempre vai ter um nivelamento um pouco injusto, né? Porque a gente vai acreditar que poderia ter agido mais para com a pessoa, mas foi feito o que poderia ser feito, né? Nós fizemos, ou a pessoa que perdeu fez o que deveria fazer diante da possibilidade da pessoa, possibilidade mental, né? De condição mental, condição intelectual na época. Então foi feito o que poderia fazer. Não adianta realmente esse processo de culpa agora. O que adianta realmente é vivenciar essas histórias interessantes que passou com a pessoa e acabar fazendo, ruminando na mente, trazendo na mente alguns fatos interessantes que acabou trazendo com a pessoa. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de sorrir, a pessoa vai sorrir. Se der vontade, né, de gritar, pode gritar. Então, não se culpe também por ter essas sensações ou trazer em si esses sentimentos. Esses sentimentos é seu. Você precisa realmente vivenciá-los. Vivencie esses sentimentos. Não é que precisamos vivenciar esse luto, essa perda, tanto faz, né? Que vai definir se isso é bom ou não, é você. Se isso está interessante ou não, vivenciar isso ou não vivenciar, é você. Então, viva o momento, seja lá qual for, né? Diante dessas perdas que a vida acaba nos proporcionando a todo instante, e a partir daí reflita no modo como você vai agir para com as outras pessoas a partir de agora.